Vamos fazer contato com a professora da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luciana Boatê. Bom dia, Luciana. Bom dia, tudo bem? Tudo certo? Luciana, no último dia 22 de setembro, o atual diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino, enviou ao Senado um documento com recomendações feitas ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, entre elas a transferência à ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, da atribuição de segurança na transmissão dos resultados extraídos nas urnas eletrônicas. Como você viu essa recomendação, Luciana? Bom, eu vi com muita estranheza, né? A gente tem aí uma questão hoje que está colocada, que é essa disputa que envolve o presidente Bolsonaro para colocar em xeque o resultado das eleições. Então, esse é um processo que a gente sabe que veio de outros momentos também, que já deveria ter sido enterrado, em especial com a votação, né, no parlamento, mas essa novidade me parece que serve um pouco para acessar as bases do presidente, ou seja, para ainda manter um certo tipo de suspeita. E quando coloca a BIM, traz ainda maior preocupação, porque essa não é o papel da BIM, né? Ou seja, está se colocando um órgão que é um órgão interno de informações, né, para atuar numa fiscalização, numa atuação que de fato não está prevista em lei. Me parece algo absolutamente ilegal, né, que está se tentando como mais uma tentativa do governo Bolsonaro, porque de fato ele controla tanto a ABIN como a Polícia Federal, né? São os órgãos que hoje estão sob o controle do presidente Bolsonaro. E a ABIN, por ser um órgão de informações, ela é bem menos transparente, então pouco se sabe do que está se passando na ABIN, ela está sujeita a menor controle democrático e popular. Então, para mim, esse é o sentido pelo qual está se tentando colocar a BIM para tentar criar, no momento da eleição, suspeitas e desestabilizar o país em 2022. Eu acho que esse é o sentido. A gente precisa ainda destacar que a ABIN já foi alvo aí de denúncias de defesa de interesses privados da família do presidente Jair Bolsonaro e ela está ali ligada ao Gabinete de Segurança Institucional, que está sob o comando do general Augusto Heleno, também uma figura muito próxima do presidente da República. Isso poderia causar ainda mais instabilidade, né, do que nós já temos hoje, Luciana? Sem dúvida, o general Heleno é um dos artífices desse governo que tem apoiado o presidente Bolsonaro em várias radicalizações, né? Eu acho que ele é um dos menos sensatos, assim, dos mais próximos apoiadores do presidente. Isso é um fator também que a gente precisa destacar. Agora, de qualquer maneira, essas experiências anteriores que envolveram, inclusive, informações em relação aos filhos, muitas outras coisas podem estar acontecendo e a gente nem sabe, porque, de fato, a forma, como eu disse, a forma de atuação da ABIN é uma forma, como em outros também, em outros países, é um tipo de serviço secreto, ou seja, é um órgão de informação e, por isso, menos sujeito ao controle e o risco maior está nisso. E, claro, essas experiências anteriores, esses antecedentes, só reforçam essa conclusão. Agora, falando de algo que aconteceu ontem, né, que pelo menos foi revelado ontem, na prática, a questão do Pandora Papers, Luciana. Nós temos aí a denúncia de que o ministro da Economia e também o presidente do Banco Central têm contas offshore no exterior. Lembrando que esse tipo de conta é usado para pagar menos tributo, às vezes de forma legal, às vezes de forma ilegal, simplesmente sonegação. Só que existe aí um conflito de interesses evidente, né? Já que, por exemplo, o Banco Central pode intervir no mercado fazendo flutuar o preço do dólar, por exemplo. Né? Como que você viu essas revelações, Luciana? Bom, como o Brasil todo com muita preocupação, né? É um pouco a gente se sente botar a raposa para tomar conta do galinheiro, ou seja, a gente sente que são autoridades que deveriam estar adotando maiores controles. Eu acho que aí tem uma diferença também da questão do Guedes e do presidente do Banco Central, né? Assim, me parece que o presidente do Banco Central, pelo menos das informações que receberam, ele teve maior cautela, inclusive porque os regulamentos para ele, como presidente do Banco Central, são muito mais rígidos do que os de Paulo Guedes, né? Ele é a autoridade monetária hoje no Brasil.
mas mesmo assim é de causar estranheza, né? Então, quer dizer que quem está administrando a economia são pessoas que têm, além de um alto poder aquisitivo, são pessoas com interesses no exterior. Eu acho que aqui a questão do Paulo Guedes também me parece ainda mais grave, porque ele simplesmente se recusou a dar informações, né? Ou seja, os dois teriam informado que seriam donos dessas empresas, mas o presidente do Banco Central não teria movimentado nesse período, e o caso do Paulo Guedes é que não se sabe, mas possivelmente ele movimentou nesse período. E essa flutuação do dólar que está colocada hoje, inclusive eu chamo a atenção que esse era um dos grandes dramas que se tinha em relação a críticas que se fazia aos governos petistas, em especial ao governo Dilma, que era a questão do dólar, né? E hoje a gente está vendo esse dólar descontrolado, a gente está vendo também uma total... Pelo contrário, o Guedes já deu manifestações, já se expressou publicamente, dizendo que o dólar podia ficar um pouco mais alto. Ou seja, a gente não pode afirmar, mas no mínimo é suspeito e precisa ser investigado, né? Afinal, a quem interessa ter um dólar tão alto e por que o Guedes está, né, mantendo? Quem lucra com esse dólar alto no Brasil, né? É um elemento importante. Do ponto de vista da população, a gente sabe que o dólar alto enfraquece e aumenta a inflação, né? Então, é um drama que a gente está vivendo hoje e essas autoridades precisam dar todas as explicações. Do ponto de vista ético, no mínimo, me parece que há problemas. Agora temos que ver no criminal. O que com acesso a informações privilegiadas, né? O que essas duas autoridades fizeram ou não fizeram? Eles deveriam ter se afastado de tudo, mas a gente não tem nenhum elemento hoje, nem nenhum deles especial. O Guedes não sequer afirmou que teria se afastado de algumas atividades, ou seja, isso, no mínimo, é um conflito de interesse. E num passado recente, a gente já teve, inclusive, posse da ministra, que seria a ministra do Trabalho, Cristiane Brasil, por conta de uma ofensa ao princípio da moralidade pública, uma decisão, inclusive, bastante discutível ali, tomada primeiro em primeira instância, depois revogada pelo STJ e ratificada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas se a gente for levar isso a sério, né, Luciana, o ministro da Economia teria que prestar muitas explicações e poderia ter implicações judiciais até pela perda de cargo. A gente já viu, inclusive, impedimentos de posse por muito menos que isso, né? Então, me parece que a situação é muito séria, porque o Brasil está vivendo uma crise, né? Assim, esse dólar não é algo que ninguém considera, salvo algumas pessoas interessadas, ninguém considera que esse dólar alto está sendo bom para o Brasil. E me chama muita atenção exatamente a forma como o ministro da Economia, inclusive, já deu declarações anteriores de absoluta despreocupação, em especial com a população mais pobre, né? A gente vê aí um compromisso com as elites, ele era o cara que entendia de economia, dito para, inclusive, era a desculpa do presidente Bolsonaro, ele era o Ipiranga, né? Era o posto Ipiranga. Então, se aposta muito numa suposta sabedoria de Paulo Guedes ou de confiança em Paulo Guedes, e o que Paulo Guedes está entregando, já não estava entregando o que se esperava, a economia está num cenário muito difícil, inflação, desemprego, e a população passando necessidade nas ruas. A gente está vendo o que foi a capa aqui, não sei se vocês viram, a capa do jornal Extra aqui no Rio de Janeiro, que mostrou a fome no país. E, enquanto isso, né, as autoridades do país têm contas lá fora com saldos altíssimos e isso não vira um problema nacional. O presidente tinha que estar dando explicações, né? Eu entendo que isso sem dúvida alguma. Isso é muito mais grave do que outras notícias anteriores de suspeitos que se colocaram contra ministros indicados ou nomeados. E a fila do osso, né, uma cena muito triste, também a inflação, a carestia, já chegam ao povo, né? Foram pautas que nós podemos observar aí no sábado, nas manifestações que tivemos em todo o Brasil contra o presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, isso já está, é uma questão que está capilarizando de forma muito ruim, né? Porque está atingindo todo mundo, principalmente as classes mais pobres, Luciana. Sem dúvida, eu acho que o país está vivendo um processo que já seria difícil, que é o processo, né, da pandemia, um número de mortes muito grande. A gente sabe como essa pandemia afetou especialmente as classes pobres, negros e negras, que são a população mais vulnerável nesse país. Mas o que a gente está vendo é um descaso mesmo. E acho que Paulo Guedes ele tem um vício de origem,
que é justamente por ser dessa elite econômica, por ser um especulador, por ser uma pessoa que sempre lucrou, né, a partir dessa desigualdade no país. E esse é o ministro da Economia que nós temos hoje, né? O fato dele deter essas contas offshore. Qual é o interesse de ter uma conta offshore? São pessoas muito ricas, né? A maioria da população brasileira não consegue nem ter acesso a um banco para abrir uma conta. E o ministro insensível, aquele mesmo que falou dos pobres viajarem e dos incômodos, ou seja, o Paulo Guedes é a cara da elite brasileira. É uma elite brasileira absolutamente insensível, né, à população, uma elite brasileira que explora essa desigualdade, lucra com a desigualdade. E isso está afetando, acima de tudo, no momento que precisássemos ter um ministro da Economia que zelasse e permitisse uma política que, no mínimo, reduzisse esse sofrimento do povo brasileiro. O que está acontecendo é exatamente o contrário, né? As políticas adotadas reforçam o lucro para os empresários e mesmo assim, algumas empresas menores também não estão dando conta, mas a gente sabe que o grande capital nunca deixa de ganhar dinheiro, enquanto isso o povo está comendo osso. Né? Isso é muito sério, o momento é muito difícil, depois de ter passado por tudo nessa pandemia, e vamos alcançar a marca dos 600 mil mortos em breve também, né? Com esse negacionismo, com essa lógica perversa que está colocada hoje no Brasil. Luciana, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Conversamos aqui com a professora da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luciana Boatê. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.